Deus continue abençoando a todos, em o nome do Senhor Jesus. Somos gratos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e com certeza Ele vai partir mais uma vez para nós o pão descido do céu. Então, sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu também cumprimento alguns irmãos que estão conectados conosco pelo YouTube, o Facebook, que Deus possa alcançar a cada um, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, e o versículo 28 a seguir. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, olha só, irmãos, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Pai celestial, bom é estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Só temos que agradecer, Senhor, porque tudo isso é a Tua graça, Senhor, é a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Ó Deus, estamos aqui mais uma vez também para pedir, venha nos abençoar, Senhor, após esses bons cantos que nós ouvimos, Senhor. Ó Deus, queremos agora ouvir algo de Ti, Senhor, e tenho certeza que o Senhor tem algo para os nossos corações. Portanto, eu peço, perdoa as minhas debilidades, Senhor, até mesmo as minhas incredulidades, as nossas falhas que são tantas, meu Deus, mas sempre dizemos, crendo naquele clórix divino que é o Teu sangue carmesim, que podes nos manter limpos, Senhor, e purificado para todo sempre. Deus, abençoe cada vez mais e nos dê a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. E sempre, sem hipocrisia nenhuma, nós reconhecemos que isso não é mérito, não é merecimento nosso. Isso é a graça de Deus que tem sido estendida sobre cada um de nós. E por isso estamos aqui. Eu estava meditando hoje, eu acordei um pouco cedo, e meditando na palavra de Deus, e como a gente sempre pensa que vai falar alguma coisa, né? E a gente entra um pouco em desespero, e pensa, meu Deus, seja meia dúzia de pessoas, quanto for, eles estão ali, não é para nós encher linguiça, estamos ali, eles querem ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu não tenho palavra,
Irmão Valério não tem palavra, irmão Fábio não tem palavra, irmão Sérgio não tem palavra, mas o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Estamos aqui para ganhar tempo e não realmente perder tempo. É bom estar aqui, irmãos. Então causa um peso, cada um que vem transmitir a palavra de Deus aqui sente um peso de responsabilidade, e nós dizemos diante de Deus, vamos dar conta disso no dia do juízo, não é hipocrisia nossa, nós sentimos essa responsabilidade, irmãos. Aleluia. Domingo passado, que nós estivemos em São Paulo, né? Domingo passado, eu fiz de tudo para o meu pai pregar na escola dominical, que eu queria realmente ouvir, né? E querendo fugir, e por fim tive que transmitir um pouco de Deus ali para os irmãos, que ele não quis pregar. Mas a gente se humilhando e pedindo a misericórdia de Deus, e depois a gente ver Deus agindo através de um débil, fraco vaso que nós somos, né? Então tudo isso eu vejo a mão de misericórdia sobre cada um de nós, irmãos. Então nessa manhã, meditando, olhando ali mensagem aqui, mensagem ali, falei: Senhor, tudo aqui é Deus, tudo aqui é bom, falarei sobre isso, falarei sobre aquilo. Ontem eu estava pensando num tema e falarei sobre isso. Daí de última hora, voltando da padaria, pensando, orando a Deus, ainda falando com Deus e meditando, o Senhor colocou no meu coração: você vai falar hoje sobre perdão. Deus colocou isso no meu coração. Daí foi onde que levou eu ler a mensagem perdão mais uma vez. Não li ela toda, mas já li em parte. E eu vi algo aqui, irmãos, que eu vejo a mão de Deus sobre cada um de nós. Aleluia. Porque hoje o que realmente está faltando no mundo lá fora e no mundo religioso é a palavra perdoar e para ser perdoado. Você sabia que para mim ser perdoado eu tenho que perdoar? Jesus disse isso. Quando ele orou, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E algo, se eu ultrapassei alguma coisa, vão me ajudar aí. Perdoa as nossas dívidas, quer dizer, nossos pecados, assim como nós perdoamos ao nosso irmão, ou aquele que nos ofende. Veja, então, o irmão Sérgio me ofendeu. Se eu não perdoar o irmão, irmão, eu te perdoo, mas se no fundo eu não perdoei o meu irmão, então Deus, irmãos, Ele sabe disso, que foi uma hipocrisia. Eu falei só da boca para fora, mas na verdade eu tenho mágoa do irmão Sérgio. Um exemplo, estou citando. Então isso quer dizer, Deus está me perdoando. Sabe o tamanho que Deus está me perdoando? O tamanho que eu estou perdoando o irmão. Mas se na verdade eu perdoei o irmão, ele me perdoou, assim também Deus, Ele trata com nós como perdão, irmãos. Olha que Jesus disse: perdoa nossas dívidas. É assim que Ele diz? Então, assim como nós perdoamos os nossos irmãos, olha, então nós estamos pedindo para Ele perdoar de acordo com como nós perdoamos. Então nós temos, irmão, liberar perdão. Porque quando a pessoa não perdoa, ali traz enfermidade, até mesmo física, no psicológico da pessoa. E não tem, irmãos, eu sempre tenho falado com a Fabiana, com a minha família, diz: olha, faça o melhor da sua consciência. Porque ninguém conhece melhor eu do que eu e Deus, irmãos. Então eu tenho que estar tranquilo entre eu e Deus. E eu posso ver o irmão Gabriel errar, falhar, tudo, mas eu não tenho nada a ver com o meu irmão. Eu tenho que, se eu puder ajudar, eu tenho que ajudar ele. Mas é ele Deus, é a consciência dele é com Deus. Eu posso ver ele falhar, mas a hora que ele chorou aos pés de Jesus e acertou com Deus, eu vi? Eu estava ali para ver aqueles momentos sós ele com Deus? Não. Então é isso, é individual. É nós ter uma consciência limpa com Deus. E Satanás sabe disso, irmãos. Sabe disso. Que você tem uma consciência limpa com Deus e com você mesmo. E assim por diante. Não somos, com tudo isso, não somos perfeitos. Estamos brigando daqui, brigando de lá. Cai ali, acerta lá.
Veja, o maior inimigo de William Branham, ele disse, é William Branham. O maior inimigo meu é eu mesmo. Não é o meu irmão, não é o meu vizinho, nada, é eu mesmo. Você está entendendo, irmãos? Então Deus colocou no meu coração essa mensagem, perdão. E o irmão Branham aqui, ele conta a história de um homem que estava com tudo para ser perdoado, ele estava pronto de ser fuzilado, um soldado ser fuzilado. E por causa da humildade do presidente Lincoln, ele rejeitou o perdão e foi morto. Vamos ver um pouquinho? Glória a Deus. Não é por um acaso que Deus está dando isso para nós essa manhã. A mensagem de perdão no parágrafo 26. E perdão faz-me lembrar de uma história que li uma vez na Guerra Revolucionária, creio que foi, que houve um homem, um soldado de infantaria, que fez algo que o tribunal considerou culpado, e ele foi sentenciado a ser fuzilado. Creio que foi por negligenciar seu posto de dever em tempo de batalha. Ele ia ser morto por um pelotão de fuzilamento. E um companheiro, preste atenção, sentiu tanto por este homem, que finalmente procurou o grande presidente Lincoln. Lincoln sendo um cavalheiro cristão, era o presidente. Disseram que ele estava indo em sua carruagem, quando o mensageiro encontrou. E ele caiu de joelho e disse, Senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, bondoso Senhor. Ele disse, peço misericórdia por uma pessoa, sabendo que o Senhor é cristão, e sei que o Senhor tem piedade no coração pelos abatidos. Ele disse, meu amigo estava no posto de dever, onde esteve posicionado, mas quando as armas estavam rugindo, e os canhões atirando, ele se assustou, e deixou o seu dever, o posto de dever. Senhor Lincoln, ele não teve intenção de fazê-lo, ele é um homem bom, e agora, daqui uma semana, ele deve morrer por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo, a menos que o Senhor assine seu perdão. Vocês estão entendendo, irmãos? Então estava ali aquele soldado ali, na fila ali, esperando o momento de posicionar ali com aquela batalha. Quando ele viu o rugido ali das armas, do canhão, ele assustou e saiu. Mas esse homem aqui, esse outro soldado aqui, esse camarada aqui, intercedeu por ele. Falou assim, olha, eu vejo que você é um homem bom, vou falar com o presidente. E você vai ser livre disso. Você não vai ser morto. Ele tinha certeza, irmão, que não ia ser morto. E nessa ocasião, esse soldado que assustou já estava na prisão. Uma semana que o momento disse que ele ia ser fuzilado, sem misericórdia, porque ele saiu do posto de dever. Vê? Aleluia. Então veja o que aconteceu. Olha, eu vou repetir essa última frase aqui. Não há como salvá-los, a menos que o Senhor assine seu perdão. 28. O senhor Lincoln, com lágrima nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali, eu, Abraham Lincoln, perdoo este homem por tal coisa, e não deve morrer, e assinou o nome dele. Veja. E o homem lhe deu as bênçãos de Deus, e retornou à prisão, e disse ao amigo, eu tenho seu perdão. Veja só. Olha, irmãos. Eu tenho seu perdão. E tirou num papel, ele mostrou. E o homem disse, não zombe de mim. Aqui estou para morrer. Então vem você com essa história? Não creio nisso. Simplesmente não posso crer. Não é isso. Qualquer homem poderia assinar o nome dele, Abraham Lincoln. Ele disse, mas esta é a assinatura do presidente. Disse, você está perdoado. Veja. E ele virou as costas e se afastou. E o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. Você vê?
O apóstolo Paulo disse que Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas que não são para confundir as que são. Então esse soldado que estava ali para ser morto, o que ele queria? Para ele crer, ele queria o quê? Um papel timbrado da Federação dos Estados Unidos, com certeza, e batido a máquina muitas vezes, depois no final a rúbrica do presidente. Ele não teve a revelação do perdão, não teve a revelação que era simplicidade, mas era ali algo real. É isso que acontece com muitos irmãos que vão para a condenação, por não crer, por não aceitar a simplicidade, o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Ele não tinha nenhum parecer, nenhuma formosura, diz o profeta Isaías, mas ele foi moído por nossos pecados. Mas Isaías diz assim: mas o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você está vendo? Então, irmãos, o maior pecado daqueles religiosos daquele dia não foi crer naquela simplicidade escrita em carne ali, que era Jesus. Jesus era uma carta escrita em carne ali para eles. Eles não aceitaram. E Jesus disse: olha, se vocês não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o maior pecado, irmãos, é a pessoa não aceitar o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Hoje o homem, o Mombrana pregou a mensagem, o caminho de Deus feito para nós. O homem tenta fazer atalhos, e mais atalhos, e deixar o caminho de Deus, que é o caminho da simplicidade muitas vezes. E parece que muitas vezes vamos ganhar tempo com atalho. O Fabiano nem sabe disso, eu creio. Mas trouxe a caminhonete que estava lá no serviço, lá no sítio. Trouxe a caminhonete e a ferramenta em cima e falei assim: vou entrar aqui no florestal aqui, eu já passei por ali uma vez, mas parece que foi de moto, se não me engano. Então eu passei tranquilo. Fui fazer um atalho ali, plantei lá no areião, lá, irmão. E depois para a saída daquele toleiro lá, fui buscar atalho, pensando que chegava mais fácil, livrar de guarda, não sei o que e tal e tal. Depois, graças a Deus, caí aos pés de Jesus ali naquele lugar, sozinho ali, saí na pista e pedindo a misericórdia de Deus. Um próprio companheiro de serviço foi puxar eu lá, passou lá e puxou eu, por graça. Mas paguei o preço. Você está entendendo? Paguei o preço. É atalho. E atalho não leva. Mombrana diz: atalho não é o caminho certo. O caminho certo é o que Deus preparou. E o que Deus preparou não é à vista dos nossos olhos. Muitas vezes, irmãos, Isaías fala muito sobre isso. Os vossos caminhos não sois os caminhos de Deus. Os vossos pensamentos não sois os pensamentos de Deus. Então o caminho certo, o caminho correto é o que o religioso não aceita, é o que o homem não aceita. Primeiro é o caminho de Jesus, Ele é o próprio caminho. E a humildade é reconhecer. Eu digo, irmãos, não para a minha grandeza, mas esses dias eu estava no serviço, deu 9 horas, nós tínhamos 10 minutos tinha 10 minutos de café, eu já aproveitava, almoçava, e quando era 11 horas, era a hora do almoço, das 11 ao meio-dia, você quer saber uma coisa? Vou tirar meu descanso aqui. Eu sou bom para dormir, vocês sabem disso, né? Até avisava os companheiros: olha, deu meio-dia, eles me chamam porque eu posso passar. Tá. Mas esses dias eu deitei ali, irmãos, num lugar ali apropriado ali, e comecei a meditar o que Jesus fez por nós, o que o povo ali pensa, fala em dinheiro, e ganância e tal, e assim e tal, tudo. O Deus de muito é dinheiro, e pensando, e eu comecei a meditar: Jesus, o que o Senhor fez por nós? Deus me levou, irmãos, eu lá na cruz, há 2000 anos atrás, eu pude ver Jesus, tudo rebentado. Vocês lembram do Mel Gibson? É isso aí, o filme dele? Aquilo é terrível, irmão, aquele filme lá. E pensa mais e mais vezes pior do que aquilo ainda. Então Deus me levou a ver aquela cena, Jesus ali na cruz, tudo ensanguentado, moído, porque Isaías falou que ele foi moído por meus pecados, por nossos pecados.
Então Jesus me levou lá, eu pude ver aquela cena, e pude ver, e de repente, irmãos, eu vi Jesus, pela fé eu vi Jesus olhar assim, como se estivesse olhando para mim, há 2000 anos atrás, e dizer sem palavra: foi por você que eu estou aqui. Aí eu não aguentei, eu tive que chorar, porque eu vi o que foi a misericórdia de Deus sobre mim, o que é a misericórdia de Deus sobre nós. Por isso que o Mombrana sempre falou, e ele pregou a mensagem, aquele dia no Calvário, irmão, não foi brincadeira. O que Jesus padeceu ali no cruz do Calvário não foi brincadeira. Não foi para fazer um espetáculo público, dizer eu sou bonzão, eu sou o cara. Não, ele foi ali pensando em mim, pensando em você. Sabia o que você ia passar, sabia o que eu ia passar. Depois veio o nosso profeta e diz assim na mensagem, eu creio que é a adoção: o sangue de Jesus Cristo é simplesmente para manter nós limpos de todo o pecado. Porque ele sabia que nós ia falhar o tempo todo. Nós só não pecamos, porque pecado é incredulidade, e graças a Deus não somos incrédulos. Mas ele sabia que eu ia falhar contra a minha esposa, ia falhar contra os meus filhos, falhar contra o meu patrão, falhar no trânsito. Sabia que o homem é um desastre. Então, Mombrana diz assim: o sangue de Jesus está ali, é para manter vocês limpos. Então, toma, Satanás, somos mais vencedor, o que Paulo diz aqui, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ninguém pensa que é o que eu faço, é o que você faz, que vai dar o direito de você ter uma consciência para com Deus, uma boa consciência, um coração, eu sou, me perdoe a expressão, eu sou o cara, né? Não, irmãos. Mombrana diz, não é o que você fez, senão o que você fará, é o que Ele já fez por mim e por nós. Então o maior pecado, o maior erro desse soldado foi não aceitar a simplicidade do perdão. Mas o maior homem da época ali da terra era o presidente Abraham Lincoln. Ele assinou: você está perdoado, não precisa morrer mais. E ele rejeitou o perdão e foi morto. Que Deus tenha misericórdia, nós possamos ter a revelação que Ele ainda é perdão, Ele ainda é misericórdia. Se tem algo, claro, se eu tenho algo que tem que acertar com o meu irmão, acertar com a minha irmã, acertar com o patrão, acertar com o vizinho, o fulano, ore a Deus, ou mais cedo ou mais tarde vai. Eu tenho experiência disso, irmãos. Eu tinha algo para acertar e tal, e tanto tempo e tal, e muitas vezes uma bobeirinha aqui, bobeirinha ali, com um pastor aqui ou algo ali, e tal. Falei: Senhor, o Senhor sabe o desejo que eu tenho de acertar certas coisinhas. E de repente Deus coloca no seu caminho e tudo dá certo, e você se vê livre daquilo, e você sente na sua consciência: graças a Deus, eu estou livre. Satanás não tem como te acusar mais. Não. Irmãos, no dia da ceia eu tenho que fazer um exame, você tem que fazer um exame, e muitas vezes nós somos teimosos e não queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, e muitas vezes enfrentamos até a ceia com coisinhas e coisinhas. Isso pode trazer fracasso espiritual. Mas quando você clama com sinceridade, Mombrana diz, se você está lutando com tudo que você tem para o certo, Deus está vendo e Ele te ajudará. Irmãos, Deus colocou no meu coração, e não é por um acaso, perdão. Eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso perdoar. Nós precisamos perdoar. Posso não concordar com coisas, isso não é o caso. Vocês podem não concordar com certas coisas comigo, isso não é o caso. Mas o perdão e amar o meu irmão, se eu não tiver essa qualidade, eu estou perdendo o meu tempo, irmãos. Você está entendendo? Eu posso não concordar, como eu já disse, com o meu patrão, com coisa que ele faz, ou eu posso dizer até meu ex-patrão, mas com tudo isso, se eu não amar a alma dele, a vida dele, eu sou um hipócrita. Você está entendendo? Vamos ler mais um pouquinho, que o horário se vai, e o Mombrana, ele tem coisas tremendas aqui, e eu não vou dar conta de ler tudo. Então o maior erro deste homem
foi rejeitar o perdão que o presidente Abraham Lincoln deu para ele. E ele se revoltou e se foi e morreu. Então, no parágrafo 33, ele segue dizendo assim: e então aqui está uma libertação de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, para libertar este homem. E ainda assim o mataram. Por quê? De modo que isso foi julgado no Tribunal Federal, e aqui estava a decisão: perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. Você está entendendo? Assim, isso que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas, e Ele nos dá o perdão, é perdão para aquele que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que com as simples leituras, não quer dizer que você esteja perdoado, quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão, que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar. E então é perdão. Você está entendendo, irmãos? Liberto da culpa, é o que desejamos salientar quanto a isso. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa, não o distanciamento por uma doutrina filosófica, de um tipo de que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja, ou aceitando algum credo. Mas é uma libertação da sua culpa, pelo poder do Calvário. Algo o libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz que é em Romanos capítulo 5, portanto agora nenhuma condenação, é Romanos 8, né, irmãos? Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, agora um homem, quando ele é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Ele é gratuitamente perdoado e se torna nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima, onde Cristo se assenta à destra de Deus. Ele foi gratuitamente liberto. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga, ou algum ministro que lhe diga isso. Ele sabe dentro de si que está perdoado, porque aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou, através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado. Você está vendo? Então não é o que o sacerdote diz, o que o pastor diz, o que o fulano diz, não. É você e Deus. E tem essa revelação disso, irmãos. Nós não cansamos de dizer. Com tudo isso, Satanás vai chegar com a lista de coisas tentando acusar você. Como ele chegou para Martinho Lutero. E Martinho Lutero, quando Satanás apresentou aquela lista de pecado para ele não falou que é mentira. É verdade sim, mas só que tem uma coisa: em cada acusação, ele estava escrevendo ali com tinta vermelha, ele escreveu: o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, me purifica de todo pecado. E foi escrevendo, virou a página, escreveu, olhou para Satanás e disse: tem mais acusação aí? Pode mandar, porque ainda aqui tem sangue no propiciatório. Você está entendendo? Vocês pensam que o apóstolo São Paulo, irmãos, quando ele encontrou com Cristo, ele foi tão perdoado. Não me lembro a mensagem que o Mombrana, não sei se é a mensagem dia V, dia da vitória, não sei, se não me falha a memória, essa mensagem, ou outras também. O Mombrana repete várias vezes o mesmo assunto. O Mombrana diz assim: olha, o que Paulo cometeu, irmãos, antes de ter o encontro real com Cristo, se ele não fosse um predestinado, nós ia dizer que ele não tinha perdão.
porque ele cometeu coisas bárbaras. Quando Estevão estava sendo apedrejado ali, irmão, sendo morto, aquele santo de Deus ali, Paulo estava participando daquilo. Vê? E depois você vê lá em Gálatas capítulo 1, ele falando, você vê como foi o meu comportamento no judaísmo? O que eu fiz para o cristão? Mas só que Paulo, ele teve a revelação, o que é perdão, ele aceitou. O apóstolo Pedro, vocês vê lá no Evangelho, eu creio que em São João ou São Lucas ali, o que Pedro aprontou, irmãos, depois de andar com Jesus, fazer tantas maravilhas. Quando Jesus fala, olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E negou, e além de negar, o que a Bíblia fala claramente, que ele praguejou Jesus. Ficou tão atemorizado quando reconheceram que era Pedro, um dos seguidores lá. Ele falou, não conheço, e chegou a praguejar a Jesus. Mas só que Deus amou tanto o apóstolo São Pedro, que não pôs em conta isso. O perdão foi tão grande, que foi o grande apóstolo São Pedro. Então perdão só é perdão quando nós aceitamos o sacrifício da cruz e reconhecemos. Eu encerro com o parágrafo 115 dessa mesma mensagem. Leia a mensagem agora que estiver, ou ouça, tem áudio também, ouça no YouTube lá, essa mensagem perdão, você vai ver, irmãos. Veja o que o Mombrano ele diz aqui para nós, aqui no parágrafo 115. Mas quando você entra debaixo da expiação perdoadora de Deus, do sangue de Jesus Cristo, tem de haver uma sinceridade que se encontre ali. Deus requer sinceridade. Se custou-lhe tão alto preço ao entregar seu Filho unigênito, como os vamos passar impune ao rir e chegar para afiliar a igreja e preencher um cartão de decisão e levá-lo à igreja e o que quer que seja? Essa não é a exigência de Deus. Quem sai semeando em lágrimas, sem dúvida retornará regozijando, trazendo consigo preciosos molhos. Não precisamos de pessoas que tragam molhos. Amém. Vocês entenderam? Então o que necessitamos realmente é ser sincero diante de Deus, em nós mesmos, e você é mais do que vitorioso. É o que Deus tinha para nós essa manhã. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Pai Celestial, muitas vezes não temos aquele português correto para expressar, Senhor, mas eu creio que aqui está uma partícula da tua noiva que entende entre linhas o que o Senhor quer dizer, ó Pai. Ó, porque o Senhor sussurra nos nossos ouvidos espiritual, Senhor, e por tua graça e por tua misericórdia estamos aqui, ó Deus, crendo, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então abençoa meus irmãos presentes, aqueles que estão pela internet também, ó Deus, e dai a revelação, Senhor, para essas pessoas que ainda não tiveram a revelação do que é o verdadeiro perdão de Jesus Cristo, ó Pai, para que não venha andar, Senhor, debaixo de um jugo de Satanás, sempre casbibaixo, Senhor, como a galinha Angola, estou fraco, fraco e fracassado é o diabo. Ó Deus, nós somos fortalecidos por tua palavra, Senhor, nós comemos, Senhor, do pão, e esse pão é vitamina, é alimento para a nossa alma, Senhor, e somos águia para andar por cima e não por baixo, meu Deus. Então ajude meu irmão, minha irmã a ter essa revelação, Senhor. Ó Deus, e clamamos mais por tua graça e misericórdia e pelo teu perdão, e cremos que o Senhor é poderoso para nos perdoar.